Bom, a gente passa direto ao próximo palestrante e depois faz um debate, né? Então vamos passar ao Bruno Cava. O Gilmar tinha me dado de presente um despertador, assim, que eu acho que eu vou usar, mas o José foi ótimo aqui, cumpriu perfeitamente o tempo. Boa noite. Quero agradecer também a organização, fazer os elogios do José para os meus, agradecer o Marcelo, o poeta e professor aqui junto comigo na mesa, e saudar todos os presentes. Quando se fala em coletivos culturais, em mídias livres, em movimentos ou em circuitos guarda-chuva de coletivos, na relação que eles estabelecem com o Estado, com as empresas, com os partidos, com o dinheiro, costuma surgir um problema. Quem devora quem? Quem parasita quem? Quem vomita quem? Quem captura quem? É o movimento que está hackeando o sistema ou é o sistema que está hackeando o movimento? Como se orientar nessa zona cinzenta entre comer e ser comido? Entre comer e vomitar? Ou entre ser o próprio vômito? Onde estão os limites, né? Onde eu vou traçar a linha? Com quais critérios? Com quais parâmetros? Quando dizer não e se mover, ou resistir, ou reexistir? Onde estão os elementos de autonomia? Já de início, eu me afasto de qualquer solução de pureza, ou que invoque a pureza. Deus me livre dos puros. E que, para mim, a negatividade do grito fuck the system só faz sentido quando ele está assentado sobre a positividade do it by yourself. Ou seja, que é o ensinamento do movimento punk, contra qualquer skinheads que se resumem só a brigar e destruir. Ou seja, a recusa que importa para mim, dentro da minha fala, ela sempre tem que se apoiar numa vontade de viver muito forte. A oposição na diferença de um fazer, a morte na vida, o não no sim. Então, coloca assim o problema. Então, para falar desse problema, eu vou dividir a minha fala em 3 pontos. O primeiro ponto eu vou falar de capitalismo, o segundo eu vou falar de átomos, e o terceiro eu vou falar de beatitude. E vou mobilizar 3 autores materialistas. Para falar do primeiro assunto, vou mobilizar Marx. O segundo, Lucrécio, que é um pensador do século I a.C. E o terceiro, Spinoza. Então, vou passar para o primeiro ponto. Capitalismo. Que eu considero uma questão de vômito. E faço a pergunta: é possível vomitar no meio capitalista em que vivemos? Esse capitalismo globalizado, pós-fordista, pós-industrial, pós-moderno, pós-tudo, capitalismo cognitivo e cultural, que faz da cultura a própria dinâmica da valorização do capital, porque nós estamos imersos no dinheiro. O dinheiro ele é como um líquido amniótico do sistema capitalista. De modo que não tem mais fora que hoje, para você existir na precariedade, como coletivo ou movimento, você não tem só que matar um leão por dia, você também tem que fazer um pacto com o diabo por dia. O dinheiro é a grande comunidade que cimenta essa globalização. Apesar de todas as comunidades, dessas muitas culturas e muitas formas e perspectivas, o dinheiro atravessa todas elas, de uma forma ou de outra. E ele é uma abstração realizada aqui até o ponto de não ter mais cheiro. De modo que eu também não enfrento esse problema como de onde vem o dinheiro para onde vai. Porque o dinheiro hoje ele é uma abstração tão realizada que não cheira. Então o dinheiro hoje é a medida de todas as coisas. A forma que o capitalismo controla as sociedades e a vida é através dessa métrica que usa o dinheiro. Ele comensura pessoas e coisas, sujeitos e objetos, trabalho e capital, renda e consumo. E quem controla o dinheiro, controla, portanto, as sociedades. A moeda é a polícia do capital e todo o dinheiro, no fundo, é dos bancos. Porque se você somar todas as dívidas de todos os sujeitos que vêm sobre o capitalismo, é muito maior que os créditos. Acho que nunca ninguém parou para pensar nessas crises todas do hemisfério norte, que se globalizam, como essas dívidas bilionárias e trilionárias dos títulos de crédito superam, em ordens de grandeza muito maiores, a quantidade de credores e de créditos. Então todo o dinheiro, no fundo, é dos bancos. Do banco. Né? Porque os bancos emprestam entre eles, tem sistemas de compensações, e o sistema, no fundo, é um só. Então a dívida é infinita. É uma dívida qualitativa, não só quantitativa.
Todos nós, todos os sujeitos inscritos no modo de produção capitalista, somos subjetivados qualitativamente como devedores. Todos nós somos devedores. E temos que passar a vida pagando essa dívida. E não à toa, o sistema financeiro faz uma mirabolação, né, essa grande imaginação de títulos de crédito, a partir desse infinito, que é qualitativo. Então, com isso eu mato o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vou falar é sobre átomos. Demócrito, na antiguidade, ele foi o primeiro a lançar a escola do atomismo. E os átomos, para Demócrito, eles eram muito monótonos, porque eles eram todos iguais entre si, mudos, surdos, imóveis e passivos. E átomos que existem nessa natureza não podem constituir um mundo, porque eles não se relacionam. O universo é feito de grãos e de vazio. Então o tempo não existe. E então veio primeiro o materialista, depois de Epicuro, que é o fundador, que foi Lucrécio, do século I a.C., que fez uma revolução na teoria política quando falou que os átomos, eles deliram, eles têm uma carga delirante. Eles desviam, eles se inclinam. É o clinamen. Eles se inclinando se encontram, se desencontram, se compõem e se decompõem, entram em espirais, têm as suas volúpias e assim gera a turbulência. Ele foi o primeiro filósofo da antiguidade a pensar que a turbulência é primeira e que a ordem é sempre segunda. As forças produtivas vêm antes e depois as relações de produção. Esse é o materialismo de Lucrécio. Existe o mundo, a turbulência, e o nada, o estático, o mesmo. O capitalismo, ele se move e ele precisa da turbulência. Ele se adapta, ele digere, ele processa esse fluxo turbulento. E ele faz isso a partir da métrica, do dinheiro. Então o capitalismo, ele é um sistema digestivo. Ele é um tubo, ou tubos, que pegam essa turbulência e aplicam um determinado sentido. Qual é o sentido? É essa medida de todas as coisas, que é ele mesmo, o dinheiro. E com o dinheiro e o controle dessa métrica, ele consegue fazer a comensuração entre a turbulência e o nada, entre a potência de vida e o poder, entre o trabalho e o valor, entre toda a vida e a alegria, e medo e ameaça de morte. E assim ele constrói o poder. Uma grande homogeneidade subjacente, onde pode existir uma empresa como a Benetton e afirmar, dentro do capitalismo, a United Colors, o multiculturalismo generalizado. E com isso eu mato o segundo ponto. E o meu último ponto é a beatitude. E aí o autor é um materialista do século XVII, o Spinoza, que muitos acusam de ter inventado um sistema fechado, um racionalismo estanque absoluto e sem tempo. Mas o Spinoza, que me importa, é completamente outro. O Spinoza, ele usa os átomos de Lucrécio e aplica nos átomos o infinito. Os átomos, eles não têm só um clinamen, eles têm uma essência infinita, uma causa interna que afirma a si mesma contra o assédio das causas externas, uma força expansiva interna que confina com o infinito do universo, que é o desejo. O desejo é a respiração do ser, é um infinito intensivo, é um infinito qualitativo, é o infinito que nos faz ser infinitamente diferentes na nossa própria essência. E daí se define, a partir de Spinoza, o conceito de singularidade, que é uma causa única para um efeito único, e são causas infinitas e efeitos infinitos. Então, a turbulência de Lucrécio, dentro do desejo de Spinoza, gera o incomensurável, que não pode ser mediado. O que não pode ser mediado, nem reduzido e nem entubado, que é o desejo. E por isso, como afirma Deleuze e Guattari, o desejo é revolucionário. Mas esse desejo não é autoafirmação. Esse desejo ele se propaga. As essências, elas se inclinam umas sobre as outras. As singularidades se encontram e a política se realiza na arte desses encontros, que é a cupiditas, o comum. Então onde está, né, a beatitude? No comunismo, obviamente. Então, para concluir, como isso resolve o nosso problema inicial? Ele não resolve, mas ele define condições. Quais? De autonomia dos movimentos, dos coletivos e de todos esses circuitos que se definem como resistentes ao modo de produção capitalista. E o que seria essa autonomia dentro desse problema definido por essas três perspectivas? A capacidade de auto-organização, da turbulência do desejo,
na cupidez dos bons encontros, no amor da construção comum, por dentro e contra o capitalismo, por dentro do líquido amniótico, que, aliás, de onde surge uma criança, um corpo novo, amoroso, sadio, político e inviolável, um devir. E não é o nascimento da criança a própria beatitude? Obrigado. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o João Massa. Eu acho que eu falo sem precisar do microfone. Vocês estão ouvindo? É que a gente está gravando. Ah, não, sempre está. O meu texto promete uma decepção a quem recebeu a carta. Eu estou me lembrando muito da história da carta roubada. Então, de quem recebeu a carta e leu a carta com muita compaixão e até beatitude. O meu tema, eu fiz uma reviravolta nele e estou chamando de exercícios de antropofagia, fazendo perguntas com martelo agalopado e guitarras. O eterno retorno dos modernismos e pós-modernismos, memórias roubadas, e não apenas carta roubada, ou mitologias replicantes pelo abuso das interrogações, contra o memorialismo, fonte do quanto mais narcisismo. Renarcisar-se é preciso com dialogismo. A experiência interativa pela internet e face a face, Facebook, antes dos portugueses descobrirem o Brasil, os brasileiros tinham descoberto a felicidade. Clandestinação, rodeios talvez, roteiros, 7 vezes a palavra repetida oswaldianamente. Depois do esquecimento das conquistas interiores e antes do instinto caraíba, o entrelugar dos roteiros multiculturalistas, o entretempo das diásporas. O sol negro, ao relembrar, continua sendo a soma ou o sumo de todas as cores e dores, rimas sórdidas, modulações. Eterno retorno dos personalismos na política dos pactos. A memória humana, não sendo uma adição, poderia ser outra subtração? O que será do devir? Uma desordem de possibilidades indefinidas ou infinitas, no planalto central da nação. Na dialética entre rupturas e recuperações, é possível reinaugurar a idade da Terra em transe ou em trânsito paulo freiriano. O Brasil sociológico da década de 50, que durou até 1º de abril de 64, este Brasil dos sociólogos falava todo dia em alienação e desalienação, em reformas de base e voto popular, em democratização cultural e educação conscientizadora. Hoje, voltamos a exigir outro tipo de desenvolvimento, a serviço de quem? De nós outros. Sem ideologia do desenvolvimento, não há desenvolvimento nacional. Reforçavam os pensadores professores do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros.
Enquanto os poetas concretos preferiam reinventar Mayakovsky. Sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. E agora, o que restou? A lua oval da Esso, o tigre de papel crepom em prata, ou o pulo da onça mercadológica, delírios da sincronicidade. Jung venceu Freud? Não! Correlações e cooptações. Antes da explosão tropicália, por que não relembrar a implosão João Gilbertiana? Bim bom, Jobim. É só isso e aquilo.